bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao sistema sensorial, que é um sistema bastante complexo e tem a função e missão de detectar os estímulos físicos e químicos, sendo dotado de conjunto de órgãos e células especializadas que nos ajudam a captar estímulos internos e externos. Graças ao sistema sensorial, podemos perceber melhor o mundo e o nosso corpo, observando assim, além de boas sensações como o calor do sol aquecendo nosso corpo em um dia frio, ou mesmo quando escapamos de problemas sérios, como evitar a ingestão de um alimento estragado, ao sentir o cheiro e gosto ruim, evitando também ajuda a gente a evitar queimaduras na pele quando a gente percebe que a água está muito quente ou qualquer outro objeto. Hoje a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre a audição. A audição é o órgão do sentido responsável pela captação de sons. É através da orelha, ou seja, do pavilhão auricular, que as ondas sonoras entram no nosso ouvido. E a partir daí, o ser humano consegue utilizar o som em conjunto com outros tipos de estímulos provenientes do ambiente, para perceber o mundo à sua volta e o que faz com que sintamos emoções e sentimos e faça com que nós não consigamos nos sentir mais dispersos. A audição é dentre todos os sentidos humanos a primeira a ter o seu desenvolvimento completo em termos de origem. O seu funcionamento tem início por volta da 16ª semana de gestação, quando já é possível ao feto responder aos estímulos provenientes do corpo materno e do externo. É a partir da 16ª semana, ou 2 meses e meio, que o bebê consegue identificar a voz da mãe e responder todas as vezes em que ela fala com ele. A voz da nossa mãe é o primeiro som que a gente identifica. Quando a gente nasce, quando a nossa mãe fala com a gente imediatamente identifica e sabe quem é a pessoa. A fim de entender melhor sua função, costumamos dividir a audição em 3 partes. Tudo isso é possível a partir do pavilhão auricular, que é a orelha. A gente divide ela em orelha externa, média e interna. A presença de 2 orelhas, uma de cada lado da cabeça, permite ao cérebro identificar o local de origem do som, porque o som chega às 2 orelhas em tempos diferentes. A orelha externa, ou pavilhão auricular, que é essa parte aqui, gente, ó, tá vendo? É onde a gente põe o fone, é onde a gente pendura o fone, é onde a gente põe o brinco. Capta o som que passa pelo canal auditivo até chegar ao tímpano, onde começa a orelha média. Em nossa orelha externa, há pelos glândulas sebáceas responsáveis pela secreção de cera. A função da cera é proteger as nossas orelhas média e interna de micro-organismos e poeiras, que podem causar infecções, prejudicando a nossa audição, além de controlar a temperatura e a umidade. Já a orelha média tem início no tímpano e quando o som chega a essa estrutura, ela imediatamente transfere esse estímulo aos ossículos, que fazem parte dela. Aí aqui, ó, a gente pode ver, ó, o som ele vai entrar por aqui, vai passar pelos estímulos até chegar à orelha média. Orelha média até chegar aqui nas orelhas internas. E aqui a gente tem os ossículos. Quando o som ele chega até um tímpano, ele é transferido por meio de estímulos para a orelha interna. E aí, na orelha média, onde estão os ossículos matelo, bigorna e o estribo, a movimentação, a vibração desse som que ocorre na orelha interna faz com que a gente consiga identificar os sons. A orelha interna ela se encontra no osso temporal, que transmite no osso que está dentro do nosso crânio. Quando de vez em quando a gente abre demais a boca, a gente sente aquele estalinho no ouvido. Esse estalinho que a gente ouve são esses ossículos, tá? Que se movimentam de uma forma muito rápida, causando esse estalo.
Quando as vibrações chegam nesses ossículos da orelha média, eles passam por uma membrana que a gente chama de janela oval, até chegarem à área de cóclea. Aqui, ó, bem aqui, tá? É um órgão cheio de líquido que lembra uma concha de um caracol aqui, gente, tá vendo? No interior da cóclea, além do líquido, há uma membrana repleta de células sensoriais ciliadas que se agrupam e geram um impulso nervoso que é transmitido através dos nervos auditivos até o córtex cerebral, fazendo com que a gente consiga identificar o som. Os canais semicirculares que a gente pode perceber no nosso ouvido, eles facilitam o nosso equilíbrio corporal. Uma pessoa que tem labirintite, ela tem uma desregulação desse líquido que fica aqui dentro, tá? Que impede que ela consiga identificar se ela está reta, se ela está inclinada ou se ela está deitada, tá? As pessoas que praticam exercícios que requerem muita concentração e equilíbrio, né? Só é possível por meio da saúde auricular dela, ou seja, o ouvido dela, a orelha média, interna e externa devem estar em equilíbrio para que ela consiga realizar essas atividades. E aí, um outro órgão do sentido que a gente tem é o olfato. Ele tem como principal órgão responsável o nariz, e é através dele que os odores podem ser percebidos e distinguidos. Sendo de extrema utilidade, o olfato auxilia na sobrevivência dos animais, que conseguem sentir o cheiro do seu predador para fugir. Nós, seres humanos, temos um olfato péssimo, mas ainda assim, com toda a nossa fragilidade, a gente consegue se safar bem com o olfato que nós temos, porque é através dele que a gente consegue se fugir de acidentes como, por exemplo, vazamento de gás. E é também através do olfato que a gente consegue identificar, antes de comer, né, que uma determinada comida ou bebida está estragada, azeda, ou seja lá o que for. As papilas gustativas também são responsáveis pelo olfato. Por quê? Porque a gente pode perceber esse processo de ligação entre nariz e garganta. Essa proximidade entre esses órgãos facilita o processo de olfato ou a capacidade adaptativa e sensação bem intensa de gustação. É aquela coisa do você sentir o cheiro de alguma coisa e dizer assim, que cheiro de barata. Como é que você pode dizer que está com cheiro de barata, com gosto de barata, se você nunca comeu barata? O fato da gente respirar e ter essa junção, essa proximidade entre esses órgãos, nos dá essa sensação de sentir o cheiro e automaticamente associar a um sabor. O último órgão que a gente tem, o último sentido que a gente tem é a gustação, ou o sentido do paladar. Ele é caracterizado como um sentido químico, através das papilas gustativas. Elas estão presentes nas células receptoras. Olha só, tá vendo? A partir dessas células receptoras que ficam na língua, a gente pode perceber os gostos. E esse paladar, ele é um paladar mais complexo, porque ele usa muitas estruturas para nos dar essa sensação. O órgão principal é a língua, mas que trabalha em conjunto com o palato, a faringe, a epiglode e a laringe. Além de avaliar o tipo de sensação dos gostos dos alimentos, o paladar se refere ao mecanismo de evitar a ingestão de substâncias tóxicas. O paladar humano ele consegue distinguir até 5 sabores básicos. O doce, pela célula receptora, que faz a gente identificar a sacarose. O salgado, que nos ajuda a identificar o sal e o cálcio. O azedo, que é uma célula receptora que nos ajuda a sentir o hidrogênio dos alimentos. O amargo, que é feito através do estímulo da quinina e da cafeína. E por último, que é o umami. O que é o umami? São os diversos aminoácidos que estão
divididos e espalhados na nossa cavidade oral, que são responsáveis por estimular essas células e faz com que a gente consiga perceber outros tipos de sabores, acontecendo as várias combinações desses sentidos primários.